Estamos de volta com o terceiro e último bloco do debate da TV Jangadeiro. Vamos às regras desse bloco. Neste bloco, o candidato pergunta a candidato de livre escolha. O tema também é livre. O primeiro a perguntar foi previamente sorteado. O candidato que perguntou terá direito à réplica e o que respondeu à tréplica. O candidato perguntado escolherá outro candidato para responder e assim sucessivamente. O candidato não poderá escolher para responder quem, neste bloco, já tenha sido perguntado. O último candidato a responder deve dirigir a pergunta ao primeiro candidato sorteado neste bloco para perguntar. A pergunta será de 30 segundos, resposta de 1 minuto, réplica e tréplica de 30 segundos. Após a rodada de perguntas e respostas, cada candidato terá 30 segundos para suas considerações finais. A ordem foi previamente definida em sorteio. Nesse bloco, o candidato pergunta para candidato, tema livre. Pelo sorteio, o primeiro a perguntar é o candidato Bardavil. Candidato, quem é que o senhor escolhe para dirigir a pergunta? Eu vou escolher aí o nosso amigo candidato a senador, Márcio Pinheiro. Hoje, a mídia nacional, praticamente 24 horas por dia, fala sobre corrupção. A corrupção que o ex-presidente e toda a sua corja, a maioria já foi julgada, mas está livre. Esse dinheiro todo que foi roubado público. Será que esse dinheiro não está fazendo falta para a saúde, para o emprego, para a segurança? Bardavil, a corrupção é um crime de tolerância. A maioria das pessoas não sabe que, graças à corrupção, elas não têm o acesso a uma saúde com dignidade, a uma educação de qualidade, a serviços de segurança, porque tudo é consumido pela corrupção. E digo mais, Bardavil, essa tolerância ela é muito bem realizada por alguns ativistas de esquerda que acreditam que, com a parcialidade que eles atribuem à justiça, a corrupção ela é permitida dentro do partido dele. Ou seja, se um partido de esquerda age roubando o erário público, roubando o nosso dinheiro, é bastante tolerável. Se essa corrupção ela é atribuída a qualquer outra pessoa, eles acreditam e punem. Na verdade, a lei é para todos. Corrupto tem que estar na cadeia. Não existe ninguém acima da lei do nosso país. Se nós acreditarmos que o nosso país tem jeito, é acreditar numa justiça segura e pelo fim da corrupção. Concordo com você e quero dizer mais. Se eleito for senador, um dos meus primeiros projetos, que ministros, desembargadores e juízes não sejam indicados por presidente de república nem por governador. Tem que prestar concurso público, porque do jeito que está aí, só os pequenos vão para a cadeia. Os grandes ladrões, os que roubam coisa pública, estão aí. E com esse dinheiro roubado, você fica sem segurança, sem educação, sem emprego, sem saúde. A população precisa entender. Essa é a hora da mudança e nós só temos uma forma de mudar. Elegendo pessoas comprometidas com o povo, pessoas que têm um passado digno e honesto. E não adianta ser rotulado com termos chulos quando a pessoa não tem ideias para propor. Então nós temos sim ideias para um Brasil decente, um Brasil onde a pátria que é valorizada por nós cresça e cresça com dignidade. Nós pretendemos que o empreendedorismo cresça, mas a dignidade do cidadão vença o mal. O senhor agora, doutor Márcio Pinheiro, escolhe um candidato para responder. Mayra Pinheiro. Pode ser? Pode perguntar, 30 segundos. Mayra, nós, durante algum tempo que batalhamos juntos no primeiro sindicato, um dos primeiros sindicatos de direita do país, tivemos uma aceitação quando amplificamos para a população os problemas graves que eram enfrentados na área da saúde. Esse não era o papel principal do sindicato como categoria de classe, mas passou a ser, para a sociedade, uma entidade que beneficiava o cidadão. Qual é a sua visão a respeito dos sindicatos de classe para beneficiar a população?
Márcio, eu acho que nós tivemos um papel fundamental na história do movimento médico do Ceará. Eu nunca fui sindicalista, inclusive, eu sou contra o imposto sindical, eu acho que as entidades elas têm que se manter de contribuições voluntárias dos seus associados. Esses impostos sindicais sustentaram durante muito tempo no Brasil grupos políticos que queriam se manter no poder às custas do esforço de trabalhadores que não concordavam com suas pautas. Graças a Deus isso acabou. Mas foi muito importante a nossa passagem à frente de uma entidade médica, porque nós conseguimos fazer a população entender que o objetivo maior da nossa formação médica é cuidar e proteger as vidas, estar a serviço da vida e não só ser entidade corporativista que defende o trabalho médico. Na nossa gestão, nenhum médico no estado do Ceará entrou em greve, porque nós entendemos que enquanto houver pessoas nos corredores de hospitais, pessoas sem acesso à saúde, nós devemos ser instrumento de oferecer saúde de mais qualidade, conforto e solidariedade a essas pessoas. Eu coloco para a população cearense que profissionais de saúde são instrumentos para uma vida melhor. E eu falo em nome, não de uma categoria médica específica, mas de todos os profissionais da saúde que dependem da funcionalidade de um governo eficiente para garantir serviços de qualidade, concursos públicos, salários em dia, segurança. E para isso nós precisamos que a população entenda, a hora da mudança é agora. Nós precisamos, sim, de uma renovação nessa categoria política. Eu lembro às pessoas que os profissionais de saúde hoje no estado do Ceará, e nesse grupo a gente não pode incluir só médicos, as equipes de saúde, elas são compostas de diversos profissionais que juntos saem todos os dias das suas casas para salvar vidas. Hoje, nós sozinhos já não conseguimos salvar as vidas que nós nos determinamos. Nós precisamos que a população entenda que essa mudança política, elegendo gente comprometida com a vida, é fundamental. Hoje a gente vai ter essa oportunidade no dia 7 de outubro. Prosseguindo, a doutora Mayra agora escolhe um candidato para responder. Eu gostaria de fazer a minha pergunta para a Ana Carina. Ana Carina, nós duas somos mulheres, nós somos muito poucas no contexto político hoje, e nós somos vítimas de uma violência que toma conta do estado do Ceará. Comparado ao mesmo período de 2017, o primeiro semestre do ano de 2018, a violência contra a mulher no Ceará aumentou em 340%. Nos últimos 100 dias, já 38 mulheres foram assassinadas por crime de violência doméstica que você mencionou. Qual é hoje, no Senado, a sua proposta efetiva para que a gente possa trazer algum tipo de lei, algum tipo de medida que beneficie essas mulheres vítimas de violência? Bom, nós temos no nosso programa, enquanto PSOL, né, a proposta de 1% do PIB para que possa atender a demanda em todo o país. A gente tem um orçamento praticamente zero em termos de assistência à mulher vítima de violência. Só para dar um exemplo, aqui no governo do estado, nós tivemos a Casa da Mulher Brasileira, que foi concluída em 2016 e, infelizmente, foi preciso uma ocupação no dia 8 de março de 2018, 2 anos depois, para que o governador do estado pudesse abrir a Casa da Mulher Brasileira. Isso é vergonhoso porque, como você bem colocou, nós estamos batendo recordes de feminicídio, de estupro, de assédio, e isso tem levado a um desespero muito grande de nós mulheres, e nós reivindicamos a vida das mulheres. Então, por elas, a gente precisa de um orçamento maior, políticas públicas, como inclusive educação sexual nas escolas. Okay. Concordo com você. E, inclusive, aproveito essa oportunidade aqui para me solidarizar com todas as mulheres que foram vítimas de tentativa de ultraje e violência. Acho que muitos cearenses sabem que durante esse processo eleitoral, adversários políticos meus se utilizaram de fotos minhas publicadas em 2015, de um computador que foi roubado da minha casa e que tentaram utilizar isso agora como uma manipulação política do eleitor. Réplica, candidata. Ok. Bom, a gente precisa saber diferenciar as coisas aqui, né? A defesa da mulher, da vida da mulher, é muito importante, mas não é qualquer mulher que vem morrendo, né, gente? É a mulher da classe trabalhadora, é a mulher que está desassistida por políticas públicas. E aí, doutora Mayra, a senhora faz parte de um partido, que é o PSDB, do senhor Tasso Gereissati, que nada tem feito em termos de políticas públicas para a mulher. Então, é preciso dizer que é preciso mudar a postura do seu partido. Né? Então, Karina, Candidata, agora, pelas regras do debate, a candidata Ana Carina agora segue escolhendo alguém para perguntar. ok.
Ok. Bom, vou perguntar aqui o pastor Pedro Ribeiro. Okay. Bom, pastor, o seu partido, que é o partido do Bolsonaro, né, ele esteve ligado a uma aprovação aí do impeachment à ex-presidenta Dilma, esteve ligado à emenda constitucional 95, aprovou o congelamento da saúde e da educação, aprovou a reforma trabalhista e também salvou a cara do Temer. Mas a minha pergunta vai no seguinte sentido: o vice andou falando muitas coisas ruins. Ok, tempo. Candidato. Ana Carina, o tempo passa e as coisas mudam. Nós vivemos clamando por gestões e gestões melhores. Gestões que ofereçam àqueles que por esta causa se interessem, que sejam realmente beneficiados. O PSL de hoje não tem nada a ver com o PSL de então. O PSL de então, eu infelizmente não sei, eu estava fora da política, quantos deputados tinha na época. Não sei se tinha 2 ou tinha 3. Eu acho que não tinha quase ninguém. Hoje, o PSL do Bolsonaro é o partido que veio para transformar a nação. E nós entraremos com a condição de que o empreendedorismo, de fato, seja objeto de visão primária para as pessoas. Ou seja, nós vamos incentivar a que a empresa seja aberta com facilidade. Candidato, o tempo acabou, candidato. Agora vai para a réplica, depois o senhor tem a tréplica. A réplica, candidato. Bom, pelo visto, o senhor então não defende a revogação dessas maldades que foi aplicada agora recentemente contra o povo trabalhador. Tá? Tudo que eu falei aqui diz respeito a uma aprovação de 100% do seu partido, da sua coligação, que inclusive são 3 deputados federais. Isso é muito ruim para a classe trabalhadora, muito ruim mesmo porque retirou direitos. Mas eu vou agora para o seu vice, que diz que vai rasgar a Constituição. O senhor no Senado também vai rasgar a Constituição? Me permita prosseguir no meu raciocínio anterior, dizendo o seguinte: ora, é isso que eu quis dizer no começo, quando me apresentei. Nós aqui oferecemos propostas, mas a nossa vida lá no Congresso é diferente da proposta daqui, porque nós pertencemos a um poder coletivo, a um poder que ele debate, que ele transforma, que ele muda. Então lá no Senado eu vou trabalhar para transformar todas estas coisas que prejudicam a sociedade. Se o partido errou, mea culpa, mas não nossa, do passado. Candidato, o senhor agora escolhe entre os candidatos Eduardo Girão ou Pastor Simões para dirigir a sua pergunta. Pastor Simões, o senhor, meu companheiro, foi chamado por Deus para a pregação do Evangelho, para disseminar a verdade. E a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pastor Simões, o que é a família? Como é que o senhor pensa defender a família chegando no Senado Federal? Eu penso defender a família garantindo direitos. O próprio exemplo, e aí nossas famílias são múltiplas, nós temos mulheres que são chefes de família, e o próprio exemplo do Evangelho. Maria era aquela mulher que estava olhando para o filho ser assassinado. Mais de 5.134 mulheres aqui no estado do Ceará viram seus filhos serem assassinados. Mulher nenhuma deve passar por isso. Mulher nenhuma deve enterrar seu filho ou alterar o curso da natureza enterrando o filho. Nós vamos proteger a família quando a gente tirar do Ceará essa mancha vergonhosa. E como é que nós vamos fazer isso? Urbanizando os lugares mais precarizados, garantindo investigação célere dos homicídios. Nós vamos proteger a família com a garantia da permanência e busca ativa dos meninos que saíram da escola. Nós vamos enfrentar também os mais de 6.000 casos de gravidez na adolescência precoce somente em Fortaleza. Nós protegemos a família garantindo direitos. É por isso, meu companheiro Pastor Simões, que nós precisamos transformar a nação. A política que aí está, que veio exatamente da esquerda, que é da esquerda, é a política de morte. É uma política que, se não há estrutura, se não há segurança, porque não há, a culpa é do governo que aí estava. Então nós temos que mudar. A nossa proposta com Bolsonaro é mudar. O vice de Bolsonaro
é um homem de sério, um homem de bem, um homem preparado que vai ajudar neste governo de uma forma especial. Tempo, candidato. Pronto. Tetrépita. Bom, eu queria começar saudando as duas mulheres que estão aqui presentes. São as mulheres que estão governando os lares, são as mulheres que se desdobram em triplas jornadas de trabalho, são as mulheres que garantem as famílias, mas também são as mulheres que são atacadas dentro da política e, inclusive, tem candidato que não tem vergonha de defender que as mulheres devem ganhar menos por ser mulheres. As mulheres precisam de respeito, estamos convocando todas as mulheres para o dia 29 dizer ele não. Nós não compactuamos com violência e com misoginia contra as mulheres. Candidato, agora, pela dinâmica do bloco, o senhor dirige a sua pergunta ao candidato Eduardo Girão. Novamente. Eduardo Girão, eu gostaria de saber, você como um conhecedor de várias capitais do país, nós temos enfrentado situações muito graves com segmentos muito específicos. Principalmente aqui no Ceará, a violência de morte, o crime mais odioso é contra a comunidade LGBT, contra as mulheres e contra adolescentes negros. O que é que você pode fazer, sendo senador, como é que você enfrentará esse problema? Excelente pergunta, pastor Simões. Eu tenho uma visão de que os nossos irmãos homossexuais, eles devem ser acolhidos e respeitados, né? Nenhum tipo de violência deve ser tolerado, nem para com o idoso, nem para quem tem cor negra, com outro tipo de situação, pobre, enfim. Nós devemos resguardar a polícia. A polícia é uma ferramenta importante porque, como você bem colocou, a investigação no estado do Ceará foi zero porque o investimento do governo do estado foi zero. Então nós temos que capacitar a polícia, temos que resguardar a autoridade, buscas e apreensões de armas, que foi outro assunto que o senhor colocou, e tem que tirar a arma ilegal que está na mão do crime, e para isso a gente precisa ter instituições fortes. É isso que não basta ter 34 secretarias que não estão fazendo nada, basta ter enxugamento e eficiência na gestão. Sim. Além dessas medidas, Girão, eu acho que a gente precisa incorporar uma mudança significativa na nossa cultura. A nossa cultura é violenta, ela segrega as pessoas. Nesse momento, nós precisamos olhar para as pessoas com um olhar de muito acolhimento, mas também de muito carinho. Comunidade LGBT, as mulheres, negros e negras precisam ser acolhidos pela política pública. Como é que eles podem ser acolhidos? É quando o Estado está presente nos territórios para assegurar dignidade. Nós precisamos garantir dignidade para quem mais precisa. Exatamente, instituições fortes. Eu tive desde criança a oportunidade de conviver. Minha mãe era muito amiga da Maria da Penha, que é uma lei importantíssima. Minha mãe ficava de madrugada até tarde acompanhando lá no fórum o julgamento. E eu acredito que as mulheres precisam realmente de mais delegacias, precisam de um reforço. E esse direito precisa ser garantido, porque é um absurdo que acontece, violência doméstica, e a gente tem visto em todo o estado do Ceará coisas de tocar o coração. Candidato, agora o senhor dirige então a pergunta, né, encerrando essa rodada, ao candidato Bardavil. Irmão Bardavil, eu queria colocar para você algo que está muito claro na mente do brasileiro, na alma do brasileiro, que é a verdade sobre a corrupção. A corrupção mata. E nós temos visto aqui no Ceará candidatos ao Senado Federal, onde nós estamos disputando aqui, que estão com certo envolvimento, sendo investigados pela Lava Jato, né, que tem feito uma grande limpeza no país. Eu queria saber a sua visão sobre isso. Ora, esses candidatos que estão no Lava Jato, e por que não, meu amigo, meu irmão Eduardo Girão, citá-los, porque eu sou homem e dou enfrentamento porque falo a verdade. Eunício Lopes de Oliveira e Cid Ferreira Gomes estão no Lava Jato. Eu pergunto, dos candidatos que estão aí, tem mais algum? Tem deputados federais, tem alguns deputados estaduais, tem outros. O que falta da gente, nós que somos candidatos que nunca, pelo menos a maioria que estão aqui, nunca exerceram o parlamento, o que é que o parlamentar tem que fazer
leis e fiscalizar a coisa pública. Eu pergunto a vocês, algum senador, deputado federal, estadual ou municipal fiscalizou a coisa pública? Não. Por isso que está acontecendo. Tempo encerrou, candidato. Nós não podemos perder esse momento importante da história do Brasil e do Ceará. A tampa de esgoto está aberta. Nós estamos vendo a sujeira sair e o mau cheiro podemos sentir. Então é o momento de dar um basta nessas pessoas que buscam um cargo político para se esconder atrás do foro privilegiado, que é uma vergonha. Inclusive, a corrupção chega até a pesquisas eleitorais, a gente sabe disso, né? Onde JBS e outras empresas com matérias nacionais mostram a relação promíscua. Tempo, candidato, ok. Não só. Nós temos que ver o seguinte, eles estão lá querendo se candidatar, querendo se reeleger para conseguir imunidade parlamentar. Isso não é permitido, nós não podemos elegê-los de jeito nenhum. Que eu tenho certeza que todos vocês, como eu, não estão satisfeitos com a insegurança pública, com a falta de saúde, com a falta de educação, com a falta de saneamento básico, com tudo isso que está faltando com vocês. Não vendam seu voto, porque se vender, obrigado, vocês... Candidato. Ok, candidato. E terminando a rodada de perguntas, vamos agora às considerações finais. Pelo sorteio prévio, quem primeiro vai falar é o candidato Eduardo Girão. Lembrando que o senhor tem 30 segundos. Muito bem. Eu queria agradecer essa oportunidade, o debate franco, aberto, sincero. Não esqueçam que esse ano nós vamos escolher 2 senadores. E esses senadores vão ter mandato até 2027. O Brasil passa por um momento fantástico. Eu sou entusiasta porque eu acredito que Deus tem um plano para esse país e esse plano é de fraternidade, é de progresso, mais emprego, mas para isso a gente precisa fazer a nossa parte e votar certo. Meu número é 900. Na sequência, agora, pastor Simões. Dona Terezinha, seu Antônio, meus pais, Mori, Cris, meus filhos, Drica, companheira. Nós temos a campanha mais franciscana ao Senado. Eu queria dizer do meu orgulho de representar aqui as periferias do estado do Ceará. E queria dizer que nós não precisamos dos milhões. Nós precisamos dos corações. Se o seu coração pulsa por justiça e por mais direito, você vai votar Pastor Simões 500. Na sequência, candidata Ana Karina. Agradeço a TV, agradeço as pessoas que estão nos ouvindo e dizer que essa é a eleição das nossas vidas. Existe uma onda nesse país que cresce, que é a onda do fascismo. É uma onda do ódio às mulheres, à população LGBT, a negras e negros, a indígenas, a quilombolas. E a gente precisa derrotar essa onda. Fazer um convite dia 29, na praia de Iracema, em frente ao Espaço Cultural Belchior. Nós vamos colocar milhares de mulheres nas ruas. Obrigado. Candidato agora, Bardavil. Sou cristão, sou contra todos os candidatos que estão no Lava Jato. Tenho lutado desde o dia que vou ser candidato a Senado contra essas oligarquias políticas que só roubam, se beneficiam da coisa pública. Portanto, se vocês querem mudar, sou seu candidato de coração para defendê-los. Meu nome é José Bardavil, meu número é 190, aquele que quando você precisa, liga. 190. Obrigado, candidato. Obrigado. Agora as considerações finais do candidato Márcio Pinheiro. Elke, Lara, Laís, minha esposa e minhas filhas, saibam que nesses últimos 17 anos que eu utilizei da minha vida pública para servir o próximo dentro da medicina, nada mais era do que defender a família, a nossa e a dos outros. Então, nesse momento, eu conclamo a todas as famílias cearenses, a todas as mulheres que eu, como ginecologista, sempre defendi, defendam a sua honra e a verdade. Não acreditem nas falsas promessas. A hora da mudança é agora. Márcio Pinheiro, 178, o senador do Bolsonaro. Agora, 30 segundos para as considerações finais da doutora Mária. Eu queria fazer um apelo a todas as pessoas que estão nos assistindo e a todos os cidadãos cearenses.
para que você não deixe de votar e mais, para que você não vote em corruptos. A gente precisa fazer mudanças na sociedade. Se você não vota, você deixa pessoas fazendo escolha por você. Se você vota em corruptos, você está mantendo o descaso, a corrupção, os privilégios, as mortes nos hospitais que eu defendo. Eu preciso do seu apoio, eu preciso do seu voto para a gente fazer essas mudanças. Muito obrigada. E encerrando, o pastor Pedro Ribeiro. Meus irmãos e minhas irmãs cearenses, queridos eleitores, ouvimos há pouco tempo os outros candidatos falando sobre 2 deles que estão disputando também o Senado, que estão na Lava Jato e tem uma história triste através da imprensa que a gente tem acompanhado. Mas eles não se elegem só. O partido deles não pode elegê-los. Eleja você e a mim. Eu sou o pastor Pedro Ribeiro, senador da família 177. Bolsonaro 17, primeiro turno. Chegamos ao fim do debate da TV Jangadeiro. Agradecemos a presença dos candidatos doutora Mayra, do PSDB, Eduardo Girão, do PROS, pastor Simões, do PSOL, pastor Pedro Ribeiro, do PSL, doutor Márcio Pinheiro, do PSL, Bardavil, do POD e Ana Carina, do PSOL. O púlpito que permaneceu vazio durante toda essa transmissão deveria ter sido ocupado pelo candidato Cid Gomes, do PDT, que hoje de manhã, poucas horas antes do início do debate, avisou que não viria. Obrigado a você que nos acompanhou pela TV Jangadeiro, portal Tribuna do Ceará e portal Fox.jor. Agradecemos ainda aos internautas que seguiram as redes sociais do Sistema Jangadeiro. A todos, uma boa tarde.